A aula já está sendo gravada, pessoal, então a gente vai entrar agora no processo do sistema oxidativo, porque o nosso exercício ele começou, tá bom? Eu vou jogar hoje alguns gráficos também para a gente comparar todas as vias energéticas já com exercício físico. Então, pessoal, nosso exercício, nossa atividade, ela começou no sistema anaeróbico alático, né? Aquela mais ou menos 10 segundos de atividades, tá ok? Depois dos 10 segundos até perto ali de 1,5 minuto, 2 minutos, nós temos o nosso sistema já o anaeróbico lático, onde que a gente vai produzir energia, tá bom? E além do ácido lático, tá? E agora a gente entra no nosso sistema oxidativo, porque a atividade ela não pode parar, tá bom? Inclusive, pessoal, as vias energéticas, essas 3 vias energéticas, elas são utilizadas ao mesmo tempo, tá? O que vai ter a diferença se chama predominância do uso dessas vias energéticas, certo? Então, após ali 2 minutos de uma atividade corporal, nós entramos no nosso sistema oxidativo. Então, nós já vamos precisar de quê? De produzir mais energia. Tanto é que o nosso principal objetivo do nosso sistema oxidativo é produzir energia, tá? A partir dos carboidratos, que são os glicídios, as gorduras, que na verdade utilizam os ácidos graxos, né? E os aminoácidos, que é base de proteína. Utilizando o quê? O oxigênio para produzir energia. Então, nós vamos entrar no nosso sistema oxidativo. Para quem estudou sobre respiração celular, é a mesma coisa. Sistema aeróbico é a mesma coisa, tá bom? Então, nós vamos entrar nas 3 etapas do nosso sistema aeróbico, tá bom? Então, na primeira etapa, nós vamos ter uma glicólise, ou seja, quebra de glicose, tá? Utilizando oxigênio, por isso que é aeróbica. Depois entramos na segunda fase, aonde que é o ciclo de Krebs, ou o ciclo do ácido cítrico ou tricarboxílico. Para quem veio da bioquímica aí, tranquilo, né? Essas vias energéticas. E depois vem um sistema de transporte de elétrons, ou cadeia respiratória, tá? Onde a gente vai ter a maior produção de ATP efetiva, tá? Dentro desse sistema aeróbico. Bom, pessoal, durante a glicose, então, eu vou dar uma pequena relembrada aqui para vocês, tá certo? Sobre esse processo das 3 vias energéticas e depois eu já começo o quê? Aplicar diretamente com o exercício físico, ok? Bom, então na glicose, pessoal, nós vamos ter o quê? Essa quebra de glicose, tá? Onde vai sofrer, a glicose vai sofrer uma degradação, tá bom? Assim que ela entra principalmente na mitocôndria, e a gente vai produzir 2 ácidos pirúvicos, NADH e hidrogênio. Bom, pessoal, aqui vocês vão começar a ver aparecer muitas siglas, tá? Essas siglas de NAD e FAD, o que são na verdade? São enzimas oxidativas, que fazem o quê? Justamente o transporte de hidrogênio, tá? Então, essas enzimas, elas já estão lá dentro da mitocôndria, tá bom? Justamente para fazer o transporte desse hidrogênio, que é o nosso principal fator de fadiga muscular. Quando a gente tem um aumento de hidrogênio, pessoal, dentro da célula, nós temos um aumento também de quê? De acidez celular, tá? Nós temos um aumento da temperatura. Quando você usa demais o músculo, por exemplo, aquele determinado músculo, a temperatura dele vai ficar mais alta, ele vai sofrer maior quantidade de dor, tá? Ele vai perder oxigênio, ele vai perder água, porque a gente está queimando oxigênio para produzir energia. Quando a gente quebra uma molécula de água, pessoal, utilizando o oxigênio, vai sobrar o quê? O hidrogênio, tá? Então, vai aumentar a acidez, vai aumentar a temperatura, vai diminuir as reservas de glicogênio muscular. Então, nosso principal fator de fadiga, por exemplo, pessoal, nessa muscular, vai ser o quê? O aumento da molécula de hidrogênio, tá bom? É o nosso principal fator. Ah, mas também produz ácido lático? Produz,
tá? Nós vamos produzir ácido lático. Quanto maior quantidade de contração muscular, de uso corporal que você tem, você vai produzir ácido lático. Porém, ele não é o fator principal da fadiga muscular, tá? Então, pessoal, nessa primeira etapa, durante a glicólise, nós vamos ter o quê? Uma produção efetiva, tá? De 4 ATPs, tá certo? Porém, nós vamos utilizar 2. Nós vamos gastar 2 no processo de produção de energia. Então, na primeira etapa, nós vamos ter um rendimento de 2 ATPs. Aí nós vamos para a segunda etapa, no ciclo de Krebs. A cada volta, pessoal, no ciclo de Krebs, nós temos 2 voltas, tá? Para poder fazer a produção energética. Então, no primeiro ciclo e no segundo, nós vamos produzir 2 ATPs em cada. Porém, o ciclo de Krebs também utiliza 2 ATPs para produzir energia. Então, o que acontece? Durante a glicólise, pessoal, aonde vai ter a formação de 2 ácidos pirúvicos, nós vamos ter o quê? Uma reação lá na matriz mitocondrial, pessoal, onde o ácido pirúvico ele vai reagir com a coenzima A. Tá? Uma coenzima A são enzimas energéticas, tá bom? Então, ela já está lá dentro da matriz mitocondrial e nós vamos ter uma reação molecular onde a gente vai transformar esse ácido pirúvico em uma outra molécula, chamada de quê? Outra coenzima, chamada de acetil-coenzima A, ou acetil-CoA, tá? Então, esse acetil-CoA, ele já vai estar lá na matriz mitocondrial, em formação, tá bom? Aonde nós também vamos ter a participação de outras enzimas oxidativas, tá? Aonde nós vamos ter, mais uma vez, a participação do NAD, que a gente vai formar o quê? Olha aí essa equação molecular, pessoal, onde nós temos aí, ó, o ácido pirúvico, tá bom? C3H4O3, ácido pirúvico, tá certo? Mais coenzima A, mais NAD. O que vai ser a equação final do ciclo de Krebs? Nós vamos ter a formação da acetilcoenzima A, nós vamos liberar dióxido de carbono ou gás carbônico e mais hidrogênio, tá bom? Então, o que está faltando aqui, pessoal? Durante o ciclo de Krebs, nós vamos ter uma formação excessiva do dióxido de carbono e hidrogênio. Por isso que a gente vai precisar o quê? Entrar na terceira etapa, tá? Que é a cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons ou até mesmo a fosforização oxidativa. Justamente para quê? Para a gente oxidar, tá bom? Oxidar aquele produto final do ciclo de Krebs. Então, para a gente oxidar, está precisando de quê? Oxigênio, tá bom? Então, para a ajuda do oxigênio, pessoal, nós vamos precisar de maior quantidade de enzimas oxidativas, que é o NAD e o FAD, tá? Que vai transportar esse hidrogênio que está sendo liberado lá no produto final do ciclo de Krebs, e nós vamos ter grande formação, tá bom? De água novamente, tá? Então, quando você está fazendo um exercício físico aí, pessoal, que você começa também um processo de transpiração, tanto pela termorregulação, que é aquela regulação da sua temperatura corporal, você também vai ter uma grande produção de água, tá? Na cadeia respiratória durante a nossa respiração celular, tá? Então, nessa cadeia respiratória, a gente vai produzir, a partir de uma molécula de glicose, pessoal, 34 ATPs. Então, nós produzimos, na primeira etapa, que é a glicólise aeróbica, 2 ATPs de rendimento mesmo, tá? Mais 2 ATPs no ciclo de Krebs e 34 ATPs aproximadamente. Tem literatura que só traz 32, tá bom? Mas sempre vai ser essa faixa de 36 e 38 ATPs a partir de uma molécula de glicose, tá bom? No nosso sistema aeróbico total das 3 etapas, tá certo? Bom, colocando aqui um esquema para vocês, nós temos aqui uma comparação, tá bom? Entre o sistema aeróbico e o anaeróbico, aonde o único produto, tá bom? Que será diferentemente, pessoal, na via fisiológica, metabólica para produzir ATP, vai ser o quê? A questão do oxigênio. Então, na aeróbica
eu tenho oxigênio suficiente, já na aeróbica é insuficiente. Aí, no caso, eu vou fazer a fermentação da glicose sem oxigênio suficiente, eu vou produzir maior quantidade de ácido lático, tá? Que é um sal energético, tá bom? Que a gente utiliza esse sal energético principalmente na recuperação, tá bom? Após o exercício, ok? Então, nós vamos ter já no sistema aeróbico produção de dióxido de carbono, de água e maior quantidade de produção de ATP, tá certo? Bom, agora a gente começa a fazer o quê? Alinhar com o exercício físico, tá? Para efeitos fisiológicos, pessoal, em relação ao treinamento físico, ele vai interferir no metabolismo de algumas formas. Por exemplo, maior conteúdo de mioglobina. O que é a mioglobina? É aquele pigmento, tá? Aquela molécula que faz o transporte de oxigênio intramuscular, ou seja, dentro do músculo. Você tem a hemoglobina que faz na sua corrente sanguínea. Já as mioglobinas, elas ficam no interior da sua musculatura, por isso que seu músculo é vermelho, tá? Seu músculo não é vermelho por causa do sangue, tá, pessoal? É justamente pela mioglobina, tá certo? Então, nós vamos ter, quanto maior a quantidade de mioglobina, maior poder a gente tem o quê? De transportar oxigênio, tá? Dentro do músculo. Então, nós vamos ter uma melhor o quê? Manutenção, tá bom? De uma atividade mais extensa, mais duradoura. Nós vamos ter uma melhor capacidade de inibir uma fadiga muscular, por exemplo, tá bom? Que nós vamos ter uma maior o quê? Poder de metabolizar esse oxigênio e energia. A maior oxidação de glicogênio, ou seja, quando eu quebro o glicogênio utilizando oxigênio, pessoal, eu retardo a produção, diminuo a produção de ácido lático, tá bom? Eu diminuo a produção de hidrogênio também, tá? E uma maior oxidação de gorduras, ou seja, quando eu tenho uma maior oxidação de gorduras, quer dizer que eu utilizo muita quantidade, mais eficiente, tá? Minha utilização de gordura como energia, tá? Então, é muito importante esses efeitos fisiológicos durante o treinamento físico, exercício físico, tá certo? Mas tem que ser regular, tá bom? Aí chega na questão das gorduras. E as gorduras? Quanto tempo, mais ou menos, a gente vai utilizar a gordura? Bom, pessoal, a gordura é um sistema de maior quantidade de reserva energética que a gente tem, correto? Bom, a gente utiliza a questão da predominância, tá? Quando você faz uma atividade leve do dia a dia, você vai fazer o quê? Uma faxina na sua casa aí, vai pegar um produto no chão. Então, tudo tem diferença, tá? Quando você passa muito tempo numa mesma atividade, e às vezes até sem se alimentar, você começa a utilizar maior quantidade de gordura, tá bom? Então, é a predominância. O tempo inteiro a gente está utilizando gordura, mas é a predominância, tá? Você está queimando agora, por exemplo, no dia a dia, principalmente nesse efeito de pandemia, que às vezes as pessoas estão ficando mais em casa, o que está utilizando muita? Principalmente glicose e glicogênio, tá? Pela demanda da atividade corporal. Diferentemente quando estava o quê? Saía cedo para trabalhar, voltava aí, às vezes só final da tarde, né? Fazia as atividades durante o trabalho, depois ia para a faculdade estudar, voltava, então sua atividade era maior, tinha maior poder, né, de requerer sobre reservas energéticas e utilizava mais gordura. Bom, continuando no processo das gorduras, pessoal, ela é a nossa energia, né? Falei agora há pouco que é a nossa maior demanda energética. Tá. Aí começa aquela pergunta básica, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Eu quero que pergunta para mim aí no microfone. Deixa eu só voltar. Pessoal, uma perguntinha para vocês aí, tá? Podem me responder aí, quem quiser, o que vocês acham no microfone, tá? Não precisa ser no chat, não. Pessoal, em qual período a gente queima mais gordura? Vamos lá.
Qual período vocês acham? Em que momento? Que mais queima gordura corporal do nosso organismo? Momento onde já queimou bastante as primeiras reservas ali, né? Ah, As primeiras moléculas estão dispostas para a gente e já está num excesso de consumo. Então, no exercício mais tardio, de resistência, por exemplo, no exercício maior, eu penso. De certo. alta intensidade. De alta intensidade. Alguém tem outra opinião? Depois de 30 minutos de exercício. Em repouso. Em repouso. Parabéns, Rafaela Damas. Então, vamos lá, pessoal. Vamos entender. Calma, não vai ficar todo mundo em repouso daqui para frente. Eu vou explicar como acontece esse processo, tá bom? Que vai influenciar na atividade, que o Tiago e o Bruno falou mais cedo, tá bom? Mas é durante o repouso. Como assim, professor? Nós vamos explicar agora para vocês, tá? Veja bem, pessoal, vou jogar o slide aqui de novo. Bom, então no processo da gordura, veja bem, a gente vai ter uma utilização da lipólise, ou seja, lipólise é a quebra de lipídio, tá? Nós vamos utilizar uma via energética chamada de quê? De beta-oxidação, tá bom? Através do ácido palmítico, né? O carboidrato se utiliza o ácido pirúvico e o do lipídio vai utilizar o quê? O ácido palmítico. Enfim, nós vamos ter cerca de 149, pessoal, 129, desculpa, produção de ATP a partir de uma molécula de lipídio, é muito ATP, né? Então, além de nós termos uma reserva energética maior de gordura, ela também, a cada molécula, nós vamos ter o quê? Uma produção maior de ATP também. Agora, vamos entender o porquê que a gente vai queimar a maior quantidade de gordura durante o repouso em si, de recuperação, tá? Da sua atividade diária. Vamos entender esse processo. Nas nossas atividades diárias, qual a gente utiliza de maior quantidade no dia a dia? É o glicogênio, tá? Pelo nível de atividade que a gente faz. A gente não fica aí, a maioria das pessoas não passa aí 1 hora, 2 horas andando, né? A não ser, por exemplo, um pessoal de obra que trabalha na obra, enfim. Agora, as maiores atividades que a gente faz do dia a dia é a utilização de quê? De glicogênio, tá bom? Só porque durante o processo de recuperação, pessoal, nós vamos ter ações hormonais, que eu vou discutir isso aí quando eu chegar lá na parte endócrina, e nós vamos ter uma metabolização de reserva de gordura justamente para o nosso corpo pegar e fazer o quê? Lembra daquela frase? Toda energia, tá? Ela é o quê? Não pode ser destruída nem criada, né? A gente pode o quê? Transformar. Então, o que o nosso organismo vai fazer? Vai pegar essa reserva, tá? Essa reserva de gordura e começar a metabolizar ela para estocar em forma de quê? De glicogênio muscular, tá? No processo de recuperação. No dia a dia, você utilizou muito sua musculatura, né? Para fazer todas as atividades diárias. Então, à noite, o que vai fazer? Você gastou muito glicogênio. E o seu glicogênio, ele fica, a maior quantidade estocada onde? Na musculatura. Então, nosso organismo precisa o quê? Restabelecer essas reservas de glicogênio muscular. Então, aonde que ele vai? Qual o consumo que ele mais gosta de fazer? É lá nas gorduras, tá? Então, aí ele começa o quê? Metabolizar muita gordura para justamente recompor as minhas reservas de glicogênio muscular, tá bom? Então, por isso que a gente fala assim, eu vou gastar mais gordura para recuperar, tá bom? Não vai querer dormir 24 horas e achar que você vai queimar muita gordura. Não é nesse sentido. É para recuperar o que você fez o quê? No seu dia a dia, tá bom? Por isso que a gente tem um gasto mais efetivo, tá bom? Durante a recuperação. Aí falaram sobre exercício de alta intensidade. Maravilha, ótimo.
Você, exercício de alta intensidade gasta muito o quê? Glicogênio, não é isso? Então, você gastou muito glicogênio, vai chegar depois para recuperar, vai gastar muita gordura. Falaram de outras atividades aí com maior duração, vai gastar também muito glicogênio, vai gastar uma quantidade também de gordura? Vai. Mas a gente também vai o quê? Pegar essa gordura no processo de recuperação, tá bom? E utilizar ela como reserva de glicogênio depois. Entenderam aí? Tranquilo? Ou ficou alguma dúvida? Qualquer coisa me chama. Bom, pessoal, só porque o nosso corpo talvez vai precisar utilizar uma outra molécula, tá? É algo que a gente não quer. Não quer utilizar proteína como energia. Por quê? Justamente porque proteína para a gente é estrutura, tá? É molécula estrutural. Então, eu não quero ficar usando base de proteína como forma de energia, tá? Mas se precisar, o nosso corpo vai utilizar essa proteína, tá? Via ciclo de Cori, tá certo? Justamente para quê? Fazer a utilização, a degradação, a catabolização, tá bom? Justamente para manter as nossas reservas de glicogênio, tá ok? Maio, Oi? 4. 4. Olha o microfone. Então, pessoal, vamos entender esse processo aí. A nossa proteína, ela é quebrada, tá bom? No aminoácido alanina, que sofre o processo de desaminação. Quando a gente pega um... Não vou parar sem perguntas. E também motoristas que dirigem viaturas estariam aí braços cruzados por falta de medicamentos. Disponível para o SAC. SAC transferência. Peraí, deixa eu tentar fechar o... Tem mais aqui, né? Abrir mais aqui, ó. E aí, um dos profissionais, inclusive, denunciou isso pra gente. Vamos ver aí o que diz esse profissional. Pronto. Ana Flávia, meu Deus. Olha o microfone. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Bom, pessoal, o que vai acontecer? Nossa proteína, principalmente o aminoácido alanina, que está lá, principalmente na nossa musculatura, ela vai sofrer uma perda da... Quando a gente tem um aminoácido, nós vamos ter uma perda de quê? Da nossa amina, né? O nosso composto amina. E esse ácido que vai ficar sozinho, ele vai ser transformado em ácido pirúvico. Então, é isso que o nosso ciclo de Cori faz. Ele pega a nossa proteína, a nossa aminoácido alanina, e vai retirar dela o quê? Vai desmembrar a nossa amina dela, tá? Desse aminoácido. Aí ele vai ser transformado de um ácido. Esse ácido se chama ácido pirúvico. É justamente o nosso ácido que é percussor de quem? Da metabolização do nosso carboidrato, repondo ele em forma de quê? De glicogênio novamente. Tá certo, pessoal? Então, aí a nossa proteinólise, então, nosso corpo utiliza, sim, proteína de forma energética também, tá? Via ciclo de Cori, e vai transformar essa questão das reservas energéticas também, tá? Muitas pessoas também perguntam sobre a quantidade de proteína, tá? Que a pessoa necessita. Então, isso é muito relativo, tá, pessoal? Porque, na verdade, fisiologicamente, não dá para falar assim, todo mundo necessita de X. Cada corpo tem sua necessidade, tá? Então, dentro da literatura, nós temos o quê? Um embasamento geral das necessidades proteicas, tá bom? Isso aqui é via
tá? Para manter as funções fisiológicas normais. O que que seria, pessoal? Olha só, nós temos um indivíduo que não faz muita atividade, tá? Um sedentário, por exemplo, é mais ou menos diariamente 1 grama por quilo de peso corporal, tá certo? Que o indivíduo necessita. Agora, se uma pessoa pesa 60 quilos, por exemplo, ela vai precisar, sedentário, de 60 gramas de proteínas por dia. Não é 60 gramas no café da manhã, mais 60 no almoço, mais 60 no lanche, não. 60 diariamente, tá bom? Agora, um indivíduo, por exemplo, que tem uma vida ativa, tá? De atividade física e tudo mais, aí ele já precisa o quê? De, no mínimo, 2 gramas por quilo, tá? Diariamente, dividido aí nas suas refeições ao longo do dia, tá certo? Agora, o tipo de proteína, pessoal, mais adequado para certas pessoas, isso aí é só a questão de um nutricionista, do nutrólogo, para poder estar passando isso aí para vocês, tá? Igual eu falei, cada indivíduo necessita, tá bom? De tipos diferentes, tanto de parte de vitaminas, sais minerais e a questão das proteínas também, ok? Bom, na sequência aí, pessoal, nós temos uma estimativa de energia disponível para um corpo de mais ou menos 70 quilos, pessoal. Olha só a reserva energética de glicogênio muscular, cerca de 2.000 quilocalorias, tá? De glicogênio hepático, que é no fígado, 280 calorias. Triglicerídeo, lá no tecido adiposo, é muita coisa, 141.000 quilocalorias de reserva energética, tá? E a parte das proteínas corporais, cerca de 24.000 quilocalorias. Então, a gente consegue aí sobreviver muitos dias sem se alimentar, né? Mas tendo água, pelo menos, um pouco de água, justamente porque nós temos a nossa reserva energética e quando você não se alimenta, o seu corpo começa a te catabolizar. Ou seja, vai sofrer catabolismo, vai pegar reservas energéticas estruturais de você e vai transformar em energia à disposição, tá? Bom, então, pessoal, deixei aqui para vocês, ó, o restabelecimento das reservas energéticas durante a recuperação. Aquilo que eu expliquei para vocês em relação que as gorduras são reconstituídas apenas indiretamente pelo reabastecimento de CHO, que é o quê? Carboidrato, glicose e glicogênio. Então, aquela recuperação que você vai fazer, tá bom? Durante o repouso, descanso, você vai utilizar as gorduras para restabelecer a questão da glicose e o glicogênio como reserva energética. Aqui tem uma estimativa de tempo, tá bom? Olha aqui o tempo, pessoal. Para a gente recuperar o ATP, tá? Mais a creatina fosfato, tá bom? Olha só, aqui é a parte rápida, tá, pessoal? Então, olha só, para a gente restabelecer o sistema fosfogênico, que é o nosso primeiro aí, ATP mais CP. Em 30 segundos a gente recupera, tá bom? Recupera toda a reserva energética de ATP mais creatina fosfato naquela musculatura, tá bom? 1 minuto, 80%, 2 a 3 minutos, 90%, 5 a 10 minutos, 100%. Então, pessoal, às vezes me perguntam como é que é o sistema do intervalo, por exemplo, de um exercício para o outro, de uma série para o outro. Olha, para vocês terem ideia que até um processo de recuperação, tá bom, do nosso sistema fosfogênio, ele é importante também para determinar qual o descanso que você faria em uma determinada série, seja para exercício de reabilitação ou seja para exercício de força, tá certo? Então, nós temos aí a estimativa do tempo de recuperação, tá? Bom, pessoal, eu vou fechar essa aula aqui agora, tá bom? E vou reiniciar outra, por favor, entre no mesmo link, porque já vai dar 40 minutos aqui, vai cortar no meio da explicação, tá certo? Assim que terminar aqui e fechar, por favor, entra no mesmo link.